Estamos chegando até sua casa com mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que vai ao ar toda sexta-feira, 10 horas da noite, pela Rede América de televisão, no canal digital em Pouso Alegre 3.1, em Belo Horizonte 59.1, na região 40.1. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos os mineiros, porque nós também estamos pela Parabólica Digital, e já todos os brasileiros que nos acompanham pela Parabólica Digital e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucas80. Você que sintoniza o programa, a gente agradece o carinho e a audiência toda sexta-feira, 10 da noite. Programas inéditos para você curtir com a sua família, sempre temas de extrema relevância, utilidade pública, prestação de serviços. E hoje é um dia muito esperado, é um dos quadros que tem maior audiência, maior sucesso no nosso programa aqui, que é sobre saúde plena com a doutora Priscila Furtado. Ela está hoje aqui conosco novamente, e hoje é para falar um tema que ela já tinha anunciado em alguns programas no passado, que são os 4 cavaleiros. E muita gente ficou curiosa para saber isso. O que é isso, 4 cavaleiros? Ou são 4 cavaleiros mesmo montados num cavalo que vão vir aí percorrendo, ou são cavaleiros de pessoas educadas, bem-vindas, né? Sejam bem-vindas. Doutora Priscila está aqui para explicar para a gente o que é esse método de 4 cavaleiros. Doutora Priscila, primeiramente, um prazer novamente recebê-la aqui no programa Sul de Minas em Foco para mais uma participação do nosso programa. Prazer é todo meu de participar de um programa incrível assim. Olha, Lucas, são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o que será que vem junto com isso, hein, gente? Olha, o mais importante é que a gente se relaciona nessa vida, e eu acho que sempre que alguém entra num relacionamento, a pessoa nunca entra num relacionamento pensando em separar, né? Mas a gente tem taxas de divórcio altíssimas. Ainda mais na pandemia agora, né? Aumentou muito, né? Aumentou mais ainda. E esses 4 cavaleiros do Apocalipse são justamente as 4 atitudes que mais aumentam a chance de divórcio dentro de um relacionamento. Olha só. E por que chama esse nome, doutor? Por que chama os 4 cavaleiros? Na verdade, o que acontece? Tem um pesquisador americano, ele é psicólogo, e ele estuda casais há mais de 40 anos. O nome dele é John Gottman. E ele tinha um laboratório mesmo, o pessoal chamava de laboratório do amor. Então, ele colocava os casais e ficava lá observando e vendo as interações. E aí ele viu que existiam algumas atitudes que aumentavam tanto a chance de divórcio que quando você encontra esses 4 cavaleiros, por que é o apocalipse? Porque é o apocalipse do divórcio, né? O divórcio é o apocalipse. Aquele negócio está ali no perigo mesmo, eminente ali, né? Exatamente. Então, esses 4 cavaleiros, eles são as 4 atitudes que o casal tem, que ele observa naquela interação do casal, e que ele diz que quando isso está presente, a chance de divórcio é maior do que 90%. Esse casal é um casal que, ao longo dos anos, tem uma chance enorme de realmente não funcionarem juntos. E geralmente, doutora Priscila, o que ocasiona isso? Até para quem está em casa acompanhando o programa, se livrar aí desses apocalipses aí da vida. São tipos de comportamento. E, Lucas, você vai ficar surpreso, porque são coisas bem simples e pequenas e que a gente vê com frequência entre casais, tá? A primeira delas, a gente chama de criticismo. O que é isso? A mania de criticar o outro. Então, quando a gente quer reclamar de alguma coisa com um parceiro, com a parceira, a gente, às vezes, transforma isso numa característica da pessoa. E, ao invés de reclamar de um fato, reclama da pessoa. Vou dar um exemplo. Atribui isso à pessoa. Isso. Um exemplo. Por exemplo, alguém deixa uma toalha molhada em cima da cama e você não gosta. Ao invés de você chegar assim e falar assim, ô, meu amor, quando a toalha fica molhada na cama, eu não gosto, molha, é ruim. Vamos tentar pensar numa maneira de facilitar para você pendurar? Vamos pensar aqui numa solução? Quer que eu te ajude com isso? Não, o que a gente faz? Nossa,
Nossa, mas toda vez é um desorganizado mesmo. Faz as coisas de qualquer jeito. Reclamou da pessoa. Quer dizer, já E não foi da tá. atitude de ter deixado a toalha na cama, e sim da pessoa. Criticou. E além da crítica, junto com essa mania de criticar o outro, de atribuir a ele um defeito, como se ele não pudesse mudar isso, fosse uma característica ali, né, da pessoa, você ainda generaliza. As palavrinhas sempre e nunca. Mas você nunca me ajuda. Mas você sempre faz isso, sempre e nunca, essa mania de generalizar e colocar como se a pessoa fosse incapaz de fazer algo diferente, isso é terrível, tá? Uma coisa é, atenha-se aquilo, poxa, olha, de novo isso, já é a segunda, terceira vez que isso acontece, como é que eu posso te ajudar? Vamos pensar numa maneira da gente melhorar isso. É completamente diferente. Percebe como que, às vezes, a gente fala da mesma coisa, mas a forma como a gente se comunica é uma forma danosa. Imagina você que está recebendo, gente, você recebe uma crítica assim, que tipo, porque você é desse jeito. Não é ruim, não é horrível. Sim, verdade. Então, esse é o primeiro cavaleiro. E qual que é o segundo agora? O segundo cavaleiro, também bastante frequente, é o desprezo ou a ridicularização. O desprezo é quando você tenta diminuir o outro, né? Ninguém gosta de ser diminuído. Ninguém gosta de ter seus defeitos apontados. E às vezes nem são defeitos. Eu falo que a qualidade e o defeito, o limite, ele é tênue, né? Uma organização, ela é uma qualidade, ela é uma qualidade. Mas existem situações em que ela não é necessária, que se você for aplicar, aquilo vira um defeito, vai te atrapalhar, vai te atrasar. Às vezes você querer ficar arrumando um armário antes de sair, se você está com tempo curto, isso pode ser um problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, o desprezo é essa mania de diminuir mesmo e reduzir o outro. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma paciente que o marido virava e falava assim, porque você é uma mala. E aí eu falei assim, então, mas... E aí ela não percebia, ela ria. Ela falava, ai, acho engraçadinho, né, até. Tá uma Eu falava, brincadeira, tá é brincando? uma mala. Uhum. Mas, assim, eu falei, mas por que que ele não pode virar e falar assim, mas você é linda. Nossa, mas você é divertida. Nossa, mas você... Por que não existem situações em que você é? Sou. Eu falei, então quando isso não aparece, o elogio não aparece, mas a mania de diminuir, sim, né? De apontar um problema, de apontar um defeito. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas situações. No momento, pode até parecer divertido, mas a longo prazo, isso é danoso. Vai desgastando, né, no decorrer do Porque relacionamento. fica, você acha engraçadinho, mas no fundo não é um elogio, não é uma coisa legal você virar e falar do outro dessa forma, principalmente se é uma parceria que você está escolhendo para a vida, né? E agora, e o terceiro cavaleiro que as pessoas devem afastar aí de casa? Olha, ele é o mais frequente entre mulheres. A gente chama de atitude defensiva. Por exemplo, quando o seu parceiro, sua parceria traz uma reclamação para você. Poxa, olha, eu queria que você fizesse isso diferente, a pessoa fala assim, mas e você? Em 1999 você fez isso. Em 2005 você fez isso e A traz mala aquela tá bem lista. cheia de coisas antigas ali, né? Abre o baú ali que passou lá Guarda, 30 anos atrás. guarda tudo, abre aquilo, despeja no outro e não ouviu o que o outro estava te dizendo. Porque ele chegou requisitando algo, ele chegou te pedindo algo, aquela pessoa. E aí, o que você fez? Não escutou, devolveu a dele e todas as suas que você nunca disse. Foi o baú, Que foi tudo tal? junto, tudo que estava dentro. Uhum.
né? Então, prestar atenção nisso, porque às vezes, quando a gente está nessa atitude de defesa, quando o outro te traz alguma coisa, você entra num embate, numa briga, né? E, na verdade, é isso. Falar, poxa, o que a pessoa está querendo me dizer? Essa reclamação está vindo de onde? Isso faz sentido? Será que eu posso mudar e ajudar ele nessa situação para que se sinta melhor? Então, a atitude defensiva, sair dessa atitude defensiva é muito importante. Porque se a gente continua nisso e acha que é normal fazer isso, vai caminhar para um divórcio. E agora, doutora Priscila, qual que é o último cavaleiro que esse tem que sumir da reta dele? Esses são os homens que não vão gostar. A gente chama de obstrução ou de incomunicabilidade. O que é isso, gente? É o tal do aham. A mulher começa a falar a DR lá e aí o cara pega... Aham, aham, Aham. Aí ele pega o celular assim, né, aham. e ela tá lá falando. Ele, aham, Aí do aham ele vai pro até que fica mudo, não fala mais nada, né? Aí fica mudo. Só fica remoendo aquilo e não resolve o problema. A pessoa sente que não está sendo ouvida, né? O outro fica irritado, porque fala, poxa, né, tô cansado aqui, tenho que ficar Blá, blá, escutando blá, isso, não blá. quero ficar ouvindo, né? Esse é mais como dizem, alguns estudos falam que 85% dos homens fazem isso. É muita coisa. Então, quer dizer, então, a maioria dos homens segue esse caminho, né? Uhum. E eu falo assim, é um problema? Não, né? A obstrução ela é um problema se ela não for comunicada, porque aí ela também entra um pouquinho naquele campo do desprezo. De certa forma, você está desprezando o que o outro está te falando, né? De uma maneira, é, de uma maneira talvez não agressiva, né? Porque você fica mudo, mas isso é ruim. No entanto, teve um estudo que fizeram com casais que funcionava da seguinte forma: eles colocavam um casal dentro de uma sala e ficavam observando, e esse casal era monitorado. Eles monitoravam frequência cardíaca, pressão arterial, tudo. E aí esse casal estava lá na sala, eles ficavam assistindo, davam um tema espinhoso, um tema que sabe que vai dar confusão para aquele casal, e eles tinham que conversar sobre isso. E aí, quando o casal estava lá discutindo naquela briga, entrava uma pessoa na sala para trocar uma lâmpada, e essa pessoa ficava lá fingindo, era um ator, ficava lá enrolando, até que ele recebesse um sinal. Por quê? Quem estava do lado de fora monitorando o casal ficava esperando a frequência cardíaca abaixar, a pressão abaixar. Então, quando os sinais vitais voltavam ao normal, que o corpo já não estava naquele estado, né, de agitação, a pessoa que trocava a lâmpada era liberada e ela saía da sala. E o casal não sabia disso. Mas olha que interessante, o que é que eles perceberam? Que quando havia essa pausa no meio da discussão, evitava um desfecho ruim, uma briga ainda pior, porque as pessoas se acalmavam. E a hora que elas se acalmavam e voltavam a conversar, elas voltavam a conversar com muito mais educação e respeito. E evitava que elas soltassem coisas que às vezes não gostariam de ter dito e acabam soltando no calor da emoção. Quer dizer, foi uma Então, forma de apaziguar ali o momento, né? então realmente, você discutir no calor da emoção não é bom. Como é que a gente usa essa pausa, essa obstrução a nosso favor? No meio da confusão, se você perceber que está ficando agitado, que vai falar o que não deve, vira para o outro e comunica. Fala, olha, é o seguinte, não tá legal, não estou gostando de conversar sobre isso agora. Vamos dar uma pausa? Vou sair, vou andar, vou espairecer um pouquinho, depois a gente volta a conversar. Porque tem pessoas que têm aquela necessidade de resolver tudo na hora. Só que isso não funciona para todo mundo. E às vezes tentar resolver no calor da emoção faz com que você diga coisas que você nunca diria em sã consciência. Quer dizer, acaba prejudicando ainda mais, né? Sim, porque as palavras ferem, ferem tanto quanto uma agressão física, ou às vezes até mais, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha sim, nunca esquece, Sim. né? E a mesma coisa vale para as palavras. Às vezes o que a gente fala sai
mas quem recebe guarda aquilo, e é muito ruim, prejudicial para o relacionamento. Então, fica essa dica para os homens de usar a obstrução a seu favor. Comunique: olha, nesse momento eu não gostaria de falar sobre isso, vamos retomar isso em outra hora. Mas não deixe de retomar, não usa isso para deixa para depois e nunca mais conversa, porque daí você não resolve, Acaba né? esquecendo, aí não põe um ponto final no assunto, né? Isso, é simplesmente se acalmar, falar: olha, vamos voltar a falar isso, por exemplo, é de manhã, vamos voltar a falar isso no final do dia? No final do dia a gente chega, pronto, vamos sentar de novo, vamos conversar agora que a gente está mais calmo. Então, isso ajuda, né? Então, eu falo que cada um dos 4 cavaleiros tem justamente o seu antídoto, né? Porque o antídoto do criticismo, de você criticar o outro e generalizar e pôr como uma característica ruim, é você elogiar, é você se ater aos fatos, reclamar só realmente daquilo que está acontecendo e não de uma característica da pessoa. Isso também vale para o desprezo, para a ridicularização. Para que ridicularizar o outro? Pelo contrário, gente, ninguém gosta de ser ridicularizado. As pessoas gostam de elogio. É elogio que funciona. Uhum. E a atitude defensiva é a escuta. Ter um olhar mais de curiosidade, falar o que o outro está me trazendo, né? E a pausa. Então, fica aí os 4 cavaleiros e os 4 antídotos para o pessoal pensar. Parem um pouquinho, observem em casa, olha para a sua relação, fala: nossa, é isso que a doutora está falando, eu faço isso? Ou a minha parceria faz comigo também? Será que eu estou precisando conversar sobre isso? Chama aí o cônjuge para assistir o programa com você, Verdade, para aproveita vocês o dois momento, conversarem. né? Mas não é para ficar um apontando o outro, né? É. Senão o povo fica, tá vendo? Você fica fazendo isso comigo, Aí não já é? começa a brigar, já nem termina de ver o programa e já entra tudo numa discussão danada. Então, assim, não é para apontar para o outro, gente, é para a gente ver o que a gente precisa melhorar na gente. Então, perguntem-se, como que você anda se comunicando? Você anda se comunicando de uma maneira adequada? Como é que você está tratando o seu parceiro ou sua parceira, né? E se você identificar que você faz isso, tá aí uma grande oportunidade de mudar e de melhorar. O seu relacionamento só agradece. Tá aí, hoje os 4 cavaleiros do Apocalipse foi o tema do nosso quadro Saúde Plena com a doutora Priscila Furtado aqui no programa Sul de Minas em Foco. Você ficou interessado? Pode mandar perguntas, suldeminasemfoco@gmail.com ou o nosso telefone, né, que é o Zap 359-8853-9542 ou pelas redes sociais do programa e também lá pode procurar também as redes sociais da doutora Priscila, Médica da Vida, @Médica da Vida, vai lá, Facebook, Instagram, e fique por dentro também do que está acontecendo no dia a dia. A doutora Priscila está toda semana aí, sempre, dando dicas importantes. E espero que você tenha aproveitado as dicas de hoje do programa e coloque em prática na sua vida para que você tenha uma vida cada vez melhor e mais saudável e mais plena. Doutora Priscila, mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigado pela participação no programa de hoje. Obrigada a vocês, uma boa noite a todos e eu aguardo as perguntas, hein, gente? Com certeza, as perguntas vão chegar aí, vocês podem mandar 35 ao nosso Zap, 98853-9542. Nos próximos programas, a doutora Priscila vai estar de volta aqui para esclarecer as dúvidas que você aí de casa, que acompanhou aí os 4 cavaleiros do Apocalipse, hoje no tema de hoje, com certeza vai participar também conosco. A gente vai agora para um rápido intervalo, nosso programa continua, não sai daí.